Oi, gente, eu sou a Ana. E eu sou a Maraia. E esse é o podcast A Vida Não é um Morango, onde iremos falar sobre os prazeres e desprazeres da vida adulta. E hoje nós vamos falar sobre sonhos. E aí, para a gente pensar, será que essa atitude que eu estou tomando tem coerência com a vida que eu quero criar? Que a gente fala muito, a gente dá muita exposição para o nosso sonho quando ele está realizando, quando ele está acontecendo, mas às vezes a gente deixa de mostrar o caminho árduo até chegar nele. E a gente quer dar um pouco de evidência para isso hoje, afinal, a vida não é um morango, né? A gente vai passar por vários obstáculos até chegar naquele lugar de glória, até chegar no topo da montanha. Eu acho, assim, de que talvez esse seja o episódio, assim, que vai mostrar realmente, assim, de para a vida ser aquele morango bem bonito, a gente tem que lidar um pouco não, lidar bastante com aquele morango que não é bonito ou que estragou, mas para isso também você tem que entender de que, eh, você precisa fazer o esforço para pelo menos ter ele. E qual o caminho que você está chegando para ter ele? Porque você olha para o lado e você vê uma pessoa vivendo uma vida que você gostaria de viver, e você primeiro que você está vendo um recorte, né, você não está vendo a vida toda como realmente é ou completamente, porque também, a gente gosta de mostrar nossas glórias e não nossas derrotas. É engraçado, assim, né, porque eu e Maraia pensando sobre os episódios, e aí a gente falei assim: "Amiga, vamos falar da nossa viagem". Recentemente a gente fez, assim, uma viagem do caralho, assim, a gente brinca, assim, que foi um momento de surto, mas não foi assim, a gente brinca que foi o momento de surto, que é aquele "tô com medo, mas eu vou me jogar mesmo assim", de tipo, o ápice da adrenalina, e a gente tomou a Foi decisão. aquele momento de surto, mas ao mesmo tempo foi: "Se eu não fizer agora, eu nunca mais vou fazer isso. É, Então a assim, gente ó, tem que fazer agora". foi assim, fazendo um comparativo só para vocês terem ideia, é "Ah, vamos saltar de paraquedas? Vamos saltar de paraquedas". Aí pega as queridinhas, nã vai lá, sobe no helicóptero, bota o paraquedas. E a gente tá com medo. Aí você fala: "Não vamos, vamos, não vamos, vamos". Aí a gente fala assim: Já "Ai, chegamos até aqui. foda-se, vamos". Aí a gente se joga. Então, assim, a gente se jogou, mas com paraquedas. Lembrar de sempre disso, se joga, mas não bota a tua vida em risco. Pra gente tomar o cuidado, assim, de todas as decisões que a gente toma na vida, a gente tem que ter, assim, a gente tem que, às vezes, fazer com medo, mas também respeitar o limite do nosso medo. Fazer com consciência, mas não deixar o medo nos paralisar. Mas voltando, estava eu e Maraia, a gente falou no nosso pico do nosso surto, tudo começou com eu decidi que esse ano eu ia viajar, ia ir pra Europa de novo, que já tinha um tempo que eu não viajava, e aí eu convidei Maraia para ir comigo. E surpreendentemente ela aceitou, que eu achei que ela não ia aceitar, aí ela aceitou. Mas só para fazer um parênteses também, né. Para você foi uma surpresa, mas eu também já estava querendo fazer isso, porque no ano passado, no meu aniversário de 30 anos, eu queria muito ter ido comemorar o meu aniversário de 30 anos, porque assim, nossa, é o fim do meu retorno de Saturno, é uma mudança de uma era, todas aquelas coisas, né. Eu sei, eu preciso passar num lugar super diferente, eu preciso ir para a Europa e eu queria passar o meu aniversário em Paris. Mas eu mudei de emprego, enfim, aconteceram várias coisas que impossibilitaram esse momento de acontecer. Aí eu pensei: "Pô, eu preciso fazer isso agora". Tudo bem que não foi no de 30, mas vamos fazer no de 31. E aí juntou uma ideia louca de uma com uma outra ideia louca da outra também que já estava ali, só precisava de uma coragem, de um empurrãozinho, bora, tomamos essa decisão. E levamos mais uma louca com a gente também. É, aí entrou outra surtada no meio da história. E fomos, assim. E assim, foi uma viagem, assim, incrível, porque eu queria muito ir para um lugar, Maraia queria ir para outro, e aí a gente chegou por um outro lugar, porque a passagem era mais barata. Aí, assim, a gente saltou, mas de forma consciente, a gente foi tomando decisões conscientes para o negócio não ficar, tipo, fora da nossa realidade, para ser um sonho realizável. E aí no final do dia, a gente montou um roteiro incrível.
assim, estávamos indo para os lugares que queríamos. Roteiro dos sonhos de muitas pessoas. Exato, E assim, do a nosso gente também, né. sim, muito, assim, ó. Maraia falou assim: "Amiga, quero muito passar meu aniversário em Paris". Aí eu falei pra ela: "Tá, eu já fui pra Paris, não faço questão, mas já que é seu aniversário, vou te dar como presente, então tudo bem, abro mão de Paris, vamos para Paris". Que sacrifício, né, gente. Ai, Eh que difícil ter que ir para Paris. E aí eu falei assim: "Quero muito ir para Berlim". Na verdade, minha vontade muito de ir pra Europa era ir para Berlim e visitar uma amiga nossa em comum, que eu já não via já tinha um tempo, que mudou para Barcelona. Então 2 lugares que eu fazia questão de ir, era Berlim e Barcelona. E ela falou assim: "Tudo bem". Aí depois a gente foi se ajeitando o nosso roteiro. Aí quem via, assim, a gente vivendo, assim, a nossa viagem, que foi incrível, e assim, foi muito, muito, assim, extraordinária mesmo, eh ela falou assim: "Porra, vivendo um grande sonho". Vivemos um grande sonho, e legal que a gente sonhou aquele sonho juntas, ele nasceu em momentos diferentes, mas depois a gente compartilhou os nossos sonhos juntas, de querer dividir aquele momento ali em comum ali, nós 2 e mais nossa amiga que estava com a gente. Aí agora a gente estava pensando assim, e ao longo da nossa viagem, eu falei assim: "Amiga, você tem noção do tudo que a gente passou para poder viver uma viagem legal como essa? De onde nós passamos?". Vocês ouviram os episódios anteriores de assim, de tipo, a vida realmente não é um morango no sentido que a gente tem um puta de um caminho para chegar e realizar o sonho, e a gente tinha muita consciência de que a gente estava ali, de que dói, muita coisa vai doer, a gente vai sofrer durante muito tempo, mas a gente vai chegar onde a gente quer. Mas a gente tem que ser comprometido com aquilo que a gente deseja, com nossos sonhos. Entender de que a vida não é feita só de bônus, também é feita de ônus. E tem E o quanto todo um bastidor disso tudo, né. exato. Porque quem estiver acompanhando também os podcasts anteriores vão ver que a gente passou por um bota o cropped e tira o cropped, né. É, Que vários rolês. foi ao longo do período do nosso planejamento da viagem também. Então, que a gente estava comentando aqui no nosso briefing, ninguém vai ver a gente, às vezes, naquele momento difícil acontece muito no ambiente corporativo, né, as pessoas vão chorar no banheiro. Infelizmente, Exato, gente, é uma realidade. Ninguém vai chorar na frente de todo mundo. Pouquíssimas pessoas vão ter a audácia de fazer isso, né, eu falo audácia, porque a gente precisa ter muita coragem para fazer isso. A maioria vai chorar no banheiro, mas agora todo mundo vai ver. O momento de reconhecimento, a parte boa, vai ser feita ali na frente de todo mundo. E aí a gente, quando começou a planejar a nossa viagem, eu lembro que a gente estava assim: "Ah, para onde a gente vai?". Aí a gente começou a fazer os orçamentos, né, e a gente tinha um limite que a gente podia gastar de dinheiro. Era assim: "Ah, vamos gastar X". Aí a gente falou: "Tá, então pra gente gastar X, a gente precisa ir para esse e esse lugar". E aí a gente estava definindo outros lugares que não eram os que a gente tinha feito, porque era o que a gente podia gastar de dinheiro. Aí depois veio: "Mas, cara, tem tanto lugar da hora que a gente precisa conhecer, a gente já vai gastar tanto dinheiro, vamos passar R$ 1.000 a mais?". Tá louca, né. Vamos para esses outros lugares também. E aí também, quando a gente começou a fazer esse plano, o euro estava um preço, né. E, gente, o que foi o começo desse ano com o euro, que depois só começou a subir, a subir. E aí outra pessoa que a gente chamou para viagem foi a minha irmã, né, e ela dava uns surtos assim: "Meu Deus, olha o preço do euro, o que que eu vou fazer da minha vida agora?". Um pouco emocionada, mas era real, a gente estava só controlando a nossa emoção, porque realmente o euro só subia, e a gente tipo: "Caramba, e agora?". Antes estava muito mais acessível, já não estava acessível, né, mas era um pouco mais acessível, e agora tá menos. Mas por que que eu tô dando essa volta toda, né? Para falar que, para tornar possível a gente ir para a Europa e depois não ter dor de cabeça, cada uma teve que fazer seu sacrifício. Então, assim, eu tive que parar de dar os meus rolês de final de semana, ficar mais em casa, economizar o dinheiro, que tipo, ai, nunca fui de dar rolê caro, mas mesmo assim,
que fosse, tipo, R$ 30, R$ 50, que depois transformando em dinheiro não ia virar nada, mas tive que economizar nisso e várias outras coisas, tipo, vamos reduzir esses gastos aí, porque depois tem um negócio lá na frente que eu quero viver, que se eu não fizer isso agora eu não vou conseguir viver. Ana também teve os perrengues dela que ela teve que fazer. Se você quiser comentar os seus perrengues aí também, que eu acho É, ótimo. gente, eu trabalho num lugar caríssimo, assim, pra assim, é uma das regiões, acho que é a região mais cara de São Paulo para trabalhar. E aí eu falo assim para todo mundo, o povo levando marmita para o serviço para economizar, ninguém via e comentava, né. Depois que eu passei 20 dias na Europa, todo mundo: "Nossa, tá rica e não sei o quê", eu falei assim: "É, vendo eu levando marmita ninguém vê, né, mas depois vendo eu lá na glória, lá comendo meu macarrão, lá na Roma, todo mundo acha lindo". Falei assim: "Engraçado, né, vocês são tudo hipócrita". Me ajudar não me ajuda, levar: "Ai, toma aqui irmã, uma maçã pra você", ninguém leva, mas depois, né, na hora que eu tô lá na glória, todo mundo me critica. Mas assim, voltando gente, eu acho que quando a gente resolveu falar sobre sonhos, a gente e também de na verdade sobre viagem, da nossa viagem, a gente conectou com sonhos, e aí depois do sonho é o quanto você está disposto e disposta a ser fiel àquele desejo seu, ao seu sonho, né. Porque não é fácil. Se você for, que não é o nosso caso, herdeiro ou herdeira, nossa, massa, assim, ó, a única coisa que eu sinto é inveja. Gostaria de dizer que tenho inveja de você, porque a vida fica mais fácil. "Ai, porque tem es e não sei o quê", tudo bem, irmão, mas você não precisa ficar ali no final do dia preocupado com os boletos. Enfim. Só que assim, o quanto você está sendo fiel aos seus desejos e aos seus sonhos. E eu acho que para conectar aqui também, assim, ó, o quanto você ainda escuta a sua criança, de que eu falo assim, eu sempre fui uma criança que queria conquistar o mundo no sentido de conhecer o mundo, conhecer diferentes culturas. E uma coisa que eu tenho muito comigo é ser fiel aos meus desejos, às minhas vontades. E eu tenho medo? Muitos, muitos medos. Mas o meu medo ele não me paralisa, ele traz para mim um senso de cuidado e de proteção e de segurança. Mas eu não posso deixar meu medo me paralisar. E aí, o que que eu faço? Eu tenho um sonho, eu boto aquele sonho na cabeça e falo assim: "É atrás disso que eu vou", e aí eu uso o meu medo. E é engraçado, assim, de que assim, com a metáfora do paraquedas, na hora que você tá para realizar teu sonho, vem um frio na espinha de que fala assim: "Não vou, não vou, não vou", e é a hora que a gente mais paralisa, porque é na hora da gente alcançar. E aí o quanto que a gente de sonhos que a gente já deixou de sonhar ou de realizar, porque a gente paralisou ou pior, porque a gente não quis sustentar o ônus daquilo tudo, de que assim, a vida não vai ser fácil. Para a gente viver um negócio muito incrível que a gente deseja, a gente vai ter que sustentar um monte de BO ao longo do dia. E não romantizando, tá, galera? Ah, isso o quê? Conversa de coach. A gente tem que carregar uma barra às vezes, né. É, Porque tem coisas que a gente quer, porque a gente já sonhou com isso, e essa viagem, por exemplo, era um sonho que eu tinha também, assim, há muito tempo que em momentos atrás eu nunca achei que fosse possível isso acontecer um dia. E aí quando eu estava realizando isso, eu ficava: "Caramba, olha onde é que eu tô, sabe, olha o que eu tô fazendo agora, olha o que que eu tô vendo". Mas antes disso, quando a gente está vivendo aquele momento para conseguir alcançar o nosso sonho, tem várias vontades que vão surgindo também, né. Tipo: "Ai, hoje eu queria fazer tal coisa", ou aparece alguma coisa que os amigos vão fazer: "Ai, vamos pra praia", que aconteceu isso comigo, por exemplo, os meus amigos viraram para mim e falaram assim: "Ai, vamos pra praia no feriado?". Eu amo praia, gente. Tipo, eu amo água, tudo que envolve coisas na água, tipo praia, cachoeira, eu amo. E aí quando eles falaram: "Vamos pra praia", eles me falaram isso, tipo, 2 meses não, tipo, uns 3 meses antes da época. Eu falei assim: "Gente, não posso ir", porque era um gasto que eu não podia ter naquele momento. Mas eu queria muito. O meu eu aqui estava gritando, tipo: "Vai, por favor, faça isso, não sei o quê", mas eu não podia tomar essa decisão de ir,
porque tinha uma outra coisa que era maior do que aquilo, que eu precisava fazer nesse momento. Então, assim, tem algumas "barras", entre aspas, né, porque essa nem foi uma coisa tão difícil, né, porque tem outras coisas mais difíceis que a gente vai viver no nosso dia a dia, às vezes de tipo, acordar cedo para ir trabalhar, ou deixar de dormir na hora que eu deveria dormir, porque eu preciso estudar, que a gente vai ter que fazer para deixar um desconforto acontecer, e aí a gente tem um tamanho de um desconforto também, né, não precisa ser um negócio gritante: "Meu Deus, estou sofrendo, está acabando com a minha vida", aí precisa ter É, também um pouco deixar de claro que a gente não está romantizando é. o sofrimento, tá, gente? A gente Exatamente, existem é. sofrimentos que, ok, tem outros sofrimentos que aí você precisa pensar sobre isso. Mas se aquilo não vai fazer mal para sua saúde mental nem física, então assim, ok. Mas mesmo assim, não deixa de ser um sofrimento, né? Porque você precisa abrir mão de uma coisa que você quer também, mas lembrar daquilo que você vai alcançar depois, que pode ser maior. E às vezes isso é muito difícil, né? E eu acho que aqui a gente entra muito no lugar de motivação também. Uhum. Então, é muito mais fácil quando você tem um motivo que te faz ir atrás daquilo. E nem sempre a sua motivação vai estar lá em cima, de tipo, nossa, eu estou muito motivada, porque às vezes parece longe demais. Enquanto o negócio não está acontecendo, é muito não palpável, né, tipo: "Nossa, será que vai acontecer mesmo? Será que vai dar certo?". E aí começa também a gente ter esse medo. Talvez esse medo venha andar até na contramão de tipo: "Ah, você não vai conseguir, ou vai dar tudo errado". E aí Ou você tá começa muito a ter longe, tá muito longe, ou ainda ou eu dá sou muito: "Ai, isso não é pra mim", ou um pico de um surto meu, "jamais vou conseguir isso". aí entra mais ainda a gente ter que sustentar aquele caminho difícil para a gente chegar no nosso caminho de glória depois, né. E é muito doido, porque às vezes a gente só fica sofrendo, eu fico pensando também no tipo, ai, as pessoas falando: "Valorize o processo, valorize o caminho". Às vezes o caminho é bom, mas às vezes não é tão legal assim também, né. É, eu estava conversando com uma araia sobre isso, né, de a gente às vezes sustentar um lugar que às vezes não tá tão bom assim, e não romantizar, né. Hoje eu tô num trabalho que eu queria muito estar, tipo, tô feliz no meu trabalho. Lógico, tem altos e baixos, né, tem dia que a gente passa só raiva, tem dia que a gente fica feliz e tudo mais, o trabalho normal. Mas assim, hoje eu tô feliz, tô realizada, tô no lugar que eu quero, tá. E foi um caminho, foi um processo, e o meu processo da minha construção, assim, profissional, eu passei por vários perrengues e vários lugares, ou alguns momentos eu tive que reajustar a rota, mas eu não perdi o foco da onde eu queria ir. Há pouco tempo, antes, quando eu morava em Piracicaba, eu lembro, assim, eu falava muito isso na minha terapia. Nossa, isso foi pauta na minha terapia durante muito tempo. De assim, eu não quero ser uma pessoa ordinária, viver uma vida ordinária no sentido de uma vida comum, mas o comum para mim era, levantar cedo, ir trabalhar, chegar depois do trabalho ou em algum momento do dia fazer um exercício, acabou o dia, ver uma TV, ler um livro e dormir, e segue a rotina. Isso para muitas pessoas é um sonho incrível de que assim, eu quero uma vida dessa, tranquila, calma, ter a minha casinha, tudo bem para você, mas isso não é essa vida não é para mim. Eu não quero. Eu não estou feliz nesse lugar. E é bom a gente ter o nosso lugar de conforto, de tranquilidade. É muito bom e isso é importante, mas a gente não pode deixar que a nossa vida seja só conforto, porque a gente nunca vai estar disposto a buscar o extraordinário. O extraordinário, ele fica fora da zona do conforto. Eu tenho um lugar que eu posso voltar de segurança, que seja emocional, físico, isso para cada um tá de um jeito. E o meu lugar de conforto é meu lugar emocional de eu voltar para minha família, para as minhas amigas que eu confio, que eu sei que quando eu precisar vai lá, vai me acolher, vai me ouvir, ou vão dar um tapa na minha cara e falar assim: "Você tá num grande surto", ou "Pelo amor de Deus, reage". Mas também de você não se perder de quem você é, de falar assim: "Quero ir, tá longe da minha realidade". Tá, mas assim, se eu der um passo vai estar menos longe do que antes se eu não desse nenhum passo. E arriscar. E eu falava muito isso na minha terapia, assim, de um conflito, de que
eu tenho uma vida hoje que todo mundo que assim, todo mundo é muito exagero, mas assim, de uma grande parcela da sociedade ia estar muito feliz de estar tendo essa vida. Quando eu tomei a decisão e arrisquei de falar assim: "Quero ir para São Paulo", porra, meus pais ficaram, assim, em surto total, assim, de falar assim: "Pelo amor de Deus, Ana, e a vida que você tem em Pira é boa e não sei o quê". Eu falei assim: "É boa, mas não é para mim". E eu tinha 100% de certeza, porque uma coisa a gente tem certeza, quando não é para nós, a gente talvez a gente tenta fazer aquilo para nós. Então tornar aquele lugar para nós, tornar aquela realidade nossa, tornar aquele relacionamento que não é para nós, um relacionamento que todo mundo de fora fala: "Ai, é incrível, fica", mas a gente sabe quando não é para nós. É incrível. A gente tem dificuldade de aceitar quando a gente está no nosso lugar certo, porque aí depois entra os nossos sabotadores, só que aí a gente fica lá se sabotando, esse lugar é para mim ou não é para mim, mas quando a gente não tá num lugar que é nosso, ou a gente não tá vivendo a vida que a gente sonha, que a gente deseja, a gente tem certeza que não é para que a gente vai estar infeliz. A gente vai estar gastando energia para tentar justificar aquele lugar e trazer uma felicidade. E aí, se você tá vendo que você tá gastando uma puta do energia num lugar para justificar que aquele lugar é seu, ou você tá infeliz e você tá tentando mascarar aquela felicidade, ou você sabe que aquilo não é para vocês. Não tem nem máscara que você não consegue mais nem sustentar, porque você não tem energia nem para sustentar um lugar de infelicidade. Meu, o que que você tem para perder se você arriscar, buscar teu sonho? "Ah, vou quebrar a cara". Paciência, a gente só cresce caindo. Você já viu uma criança que aprendeu a andar sem cair e se machucar? Eu nunca vi. Se vocês conhecessem Alecrim Dourado, aí marca a gente nas redes sociais, porque eu nunca vi. E se a gente não tiver disposta a cair e quebrar a cara para buscar a vida que a gente deseja, assim, irmãos e irmãs, a coisa que eu tenho para te dizer é: sinto muito, você merece a sua infelicidade. Às vezes nem vai ser tão dolorido quanto a gente acha que vai, porque o medo de sair do lugar, às vezes, é maior do que o sofrimento que a gente realmente vai passar. Porque a gente fica criando tantas coisas na nossa cabeça, ou menosprezando a nossa capacidade de algumas coisas, que a gente para de fazer aquilo que a gente quer para alcançar os nossos sonhos, por puro medo, e fica assim: "Nossa, se eu fizer isso, vai acontecer isso e isso, isso". Cara, às vezes não vai. Às vezes o que vai acontecer vai ser menor. Tipo, já deve ter acontecido isso com você, de tipo: "Ah, eu vou fazer tal coisa". Aí você fica: "Nossa, mas vai acontecer isso, isso, não sei o quê, não sei o quê". Fica criando aquela história, aquele problemão na cabeça, e aí depois você vai lá e faz e fala: "Nossa, mas era isso". É, era isso. Você só estava com esse desespero todo prévio, porque não tinha passado por essa situação ainda e não sabia o que te esperava do outro lado. E aí também, quanto mais a gente vai atrás dos nossos sonhos, mais força a gente tem para ir atrás deles, porque a gente vai percebendo que, tipo, cara, o tamanho do meu medo é muito menor do que a minha realização depois, e eu sou muito mais forte do que eu imagino que eu sou. Porque quando eu antes de realizar algumas coisas, eu até comentei: "Nossa, tipo, eu tô num lugar que eu", quando eu estava realizando a viagem, "eu sempre quis, eu sempre sonhei em fazer isso, e eu nunca imaginei que seria possível para mim, por conta de várias coisas, e isso passou a ser possível poucos anos atrás, e agora eu tô realizando isso". Tipo, há um tempo parecia impossível. Só que eu fui fazendo tantas coisas ao longo da minha vida que eu também achava lá atrás que era impossível, só que no tamanho de um com o outro era muito mais plausível para mim no momento, que me tornou a pessoa capaz de fazer esse sonho se realizar. Então, assim, aquela até antes da gente ir, eu estava muito vendo algumas coisas no meu Instagram e aparecia muito para mim algumas páginas que mostravam muito, tipo, a subida. Aí as pessoas olham muito aquele lugarzinho que você tá, e aí depois ele dava um zoom out, assim, de tipo a montanha que você tá subindo, né. A gente tá sempre numa subida, descida, subida, descida, e por mais que a gente às vezes desça, a gente nunca desce para o nosso lugar inicial. Você nunca chega num lugar abaixo do que você estava antes. Apesar de às vezes parecer que você está num lugar pior.
mas você não chega, porque todo aquele conhecimento que você adquiriu para chegar naquele lugar, os seus sofrimentos anteriores, eles vão te fazer maior. Tudo que você carregou até esse momento vai te dar mais força, mais combustível para você chegar mais longe ainda. Então, assim, nossa, parecia doido que eu nunca ia conseguir fazer uma viagem dessa na minha vida, mas quando eu estava planejando essa viagem, apesar de estar com um pouco de medo, eu já estava pensando na próxima viagem que eu quero fazer e pensando: "Eu não tenho dinheiro nenhum para fazer essa viagem", mas eu estava: "Nossa, ano que vem eu quero ir para Tailândia, quero ir para o Egito, quero fazer não sei o quê". Ainda não posso, mas eu sei que eu vou dar um jeito para que isso seja possível, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E se eu não sonhar com isso, ninguém vai sonhar por mim. Se eu não sonhar, eu não vou pensar nos caminhos que eu preciso trilhar para chegar até lá. E a única pessoa que pode fazer os meus sonhos se realizarem sou eu. As atitudes que a gente está tomando tá levando a gente para aquilo que a gente quer realizar? Porque se a gente ficar paradinho ali, morto, não vai acontecer. Não. Então tem que sofrer um pouquinho sim, nem que seja só um sofrimento mental, né. Exato, assim, você estava falando, assim, de ficar pensando muito o que vai acontecer, vou de novo, né, tô aqui assistindo This Is Us. Gente, essa série é perfeita, simplesmente. E aí tem o Randall e a Beth, que é um casal, e eles têm um exercício, assim, quando algo assim, tá trazendo angústia pra eles ou eles estão Ah, com eu medo, amo. eles falam assim: "Vamos imaginar o pior caso". Aí cada um fala o que seria o pior cenário possível que pudesse acontecer. E aí, os 2 meio que entram em surto e colapso, pensando no pior cenário possível daquela coisa. E o que eu acho legal, que eu vou levar esse É exercício muito para minha bom esse vida, exercício. que é: pensa no pior cenário possível. O que pode acontecer? Tá, tá bom. Aí, aquele pior cenário possível não é para te paralisar, é para te preparar. O meu pior cenário possível é sempre: eu vou morrer. Antes, o meu pior cenário possível era eu quebrar a cara, no sentido de que, assim, cara, deu tudo ruim, vou ter que voltar a morar com os meus Eu pais. eu vou abrir um parênteses aqui só para contar qual que era o meu pior cenário possível, que eu estava vivendo isso antes de viajar. Foi chegando, assim, perto da viagem, e aí, assim, tipo: "Nossa, tá muito perto de acontecer". E aí no meu último mês, eu ficava assim: "Gente, agora não pode acontecer nada, porque eu já paguei tudo, já fiz tudo, já tá tudo certo, agora eu tenho que ir viajar". E eu ia trabalhar de bike. E assim, né, gente, ir trabalhar de bike é uma aventura, porque você tá no trânsito, os carros são loucos, nem todo mundo para no pare. Então eu ficava pensando: "Nossa, eu não posso ser atropelada, porque se eu for atropelada, eu vou quebrar a minha perna e eu não vou conseguir andar tudo que eu tenho que Olha, andar, porque eu vou Jesus, ter se que for pra eu andar". morrer, que eu morra depois, tá, pelo amor de Deus. Exatamente, eu pensava: "Já tá tudo pago, eu não posso morrer antes". E aí eu pensava isso, aí eu fiquei assim: "Ah, acho que nas minhas 2 últimas semanas eu vou pegar um Uber para ir ao trabalho, porque Você aí eu foi não de vou correr Uber? o risco". Claro que não, calma, Hã. porque eu não vou correr o risco de quebrar a perna. Aí foi chegando, eu falei tipo: "Cara, eu não posso ir de Uber todos os dias, porque vai ficar uma nota, né, para ir e pra voltar de Uber". E aí chegaram nas 2 últimas semanas para ajudar. Tava frio, muito frio, eu com medo de ser atropelada, cair, sei lá, qualquer coisa, mas eu tive que trabalhar de bike todos os dias, porque não tinha outra opção, entendeu? Eu não ia ter dinheiro para pagar Uber todo dia e eu ia ter que lidar com o meu medo de ser atropelada. Ia ter que ter mais cuidado, ser mais cautelosa, prestar atenção no trânsito. E é isso. Mas era o meu pior cenário, tipo, acontecer alguma coisa e eu não poder ir, tipo, cara, eu já passei por todas essas coisas até aqui, e aí agora no final vai dar errado e eu não vou conseguir realizar o sonho de fato. Então, esse era o meu pior cenário da situação. E assim, gente, eu amo esse exercício do Randall e da Beth, justamente por isso, de tipo, quando eles trazem isso, não é para paralisar, é para preparar. E aí, lógico, né, não sei vocês, mas eu sou ansiosa, eu acho que a população brasileira é ansiosíssima, então, assim, não sou um alecrim, Maraia também não, porque a Maraia é mais ansiosa do que eu.
Eu E olha falo para as pessoas que eu só tenho cara de plenitude e paz. gente, não dá, eu chego a ter raiva disso. Você olha pra ela, todo mundo acha ela a pessoa mais plena do mundo. E assim, eu nem tento fingir que eu sou, porque eu não sou mesmo, mas assim, não que ela finja, mas ela consegue transparecer outra coisa. E aí você olha, quem conhece ela no íntimo sabe que ela tá o tempo inteiro assim: "Ah!". Mas ia voltar no cenário que me veio uma coisa na cabeça aqui, é que a questão de falar dos cenários é a pior coisa que pode acontecer, tá É muito você longe de é, poder acontecer de fato. É que a exato. nossa cabeça tá criando um emaranhado que a gente não tá nem se tocando que aquilo não é possível, sabe. Então assim, Aí eu as tô pensando nisso agora, até uma técnica de mindfulness, se for pensar. É tipo, olha para esse é, problema e vê, é real isso? Tipo, não, não é real. Tô exagerando um pouco. e E se aí, tipo, for exagera real, mais então, porque não é possível que isso vai é, acontecer. e se ele se tornar real, assim, você vai se preparar por ele. Você vai ter que passar por ele, não vai ter jeito. Aí você vai deixar de viver uma coisa, ou não enfrentar um problema, ou não buscar algo que você deseja muito, por algo assim, por um negócio que depois você vai passar por ele, porque a gente passa por tudo na nossa vida, assim, nada vai nos paralisar. Sim, a gente nunca sai de nada igual. Seja pelo bem ou pelo mal, a gente sempre se transforma. E se você é a mesma pessoa que você é há um ano atrás, você tem um problema. Acho bom você sair desse lugar, porque a gente está em constante transformação, ou pelo menos deveríamos estar. E se você está ali se paralisando para isso, e quando você passar, você vai olhar para trás, você vai ver que você saiu muito maior do que o negócio que parecia que era gigantesco, impossível de você atravessar, que é, assim, a metáfora que Mariah trouxe aqui de você subir numa montanha. Eh, e se você rolar para baixo e cair lá no pé da montanha de novo, você vai subir ela de novo mais fácil, porque você vai estar mais preparado, você vai conhecer o caminho, você vai conseguir chegar lá mais rápido, ou você vai descobrir outros caminhos que você não descobriu antes, que pode ser caminhos muito mais bonitos. E aí eu pensando aqui eh, a gente foi para Barcelona e a gente ficou na casa da nossa amiga, da Lisa, assim, e eu falo assim que foi incrível, que a gente viveu uma experiência de Barcelona muito singular, porque, assim, a gente tinha a nossa amiga que conhecia tudo lá, e o mais legal, assim, que estava calor, aí o namorado dela, a gente foi no final de semana para Barcelona e o namorado dela estava em casa e tal, e aí a gente teve o privilégio de os 2 estarem com a gente durante os nossos dias lá, e a gente viveu uma experiência muito incrível, porque a gente foi para praias que, tipo, ficava 2 horas de Barcelona, que a gente não teria vivido isso se a gente estivesse ali com ela. Não porque é impossível, mas porque, tipo, a gente ia ter que pegar ônibus, ia ser um rolê, ia gastar horas, e a gente falou assim: "Não, vamos ficar aqui em Barcelona". A Porque gente a foi gente não tinha nem pensado nisso, né. exato, era praias que a gente nem conhecia, assim, lugares belíssimos. E teve um dia, que a gente foi numa praia maravilhosa, incrível, e tinha um castelo. E aí a gente passou ali um tempo na praia, e aí depois a gente subiu no castelo, e aí a Liz brincava, a nossa amiga, né, brincava: "Ai amigas, vamos ali conhecer a minha casa na praia?". A gente só porque dava para subir lá pelo castelo e tudo mais, e legal. E aí a Liz foi mostrando os pontos que eles já conheciam. "Ai, o melhor lugar para você tirar uma foto é aqui. Ai, não sei o quê, vamos lá, vamos lá". Chegou um momento que, assim, Maraia, Liz, namorado dela, a Jana, que tá nossa amiga, irmã de Maraia, seguiram para lá, só que eu resolvi pegar outro caminho, fazer ali, conhecer por mim mesma, pegar umas vielinhas ali do castelo, e saí meio andando sozinha, pra ir conhecendo os lugarzinhos ali. E aí depois eu liguei para as meninas para saber onde elas estavam. "Ah, a gente está aqui no Pico do Castelo". Eu não fui no Pico do Castelo, eu fiquei ali andando em volta. E elas desceram para me encontrar, e aí a Liz falou assim: "Nossa, nunca tinha vindo aqui". Ela já estava lá pela terceira ou quarta vez. "Nunca passei por aqui, a gente sempre faz o mesmo caminho, e tem lugares incríveis aqui que eu nunca
tinha vindo, assim. E aí ela falou para o namorado dela, aí eu falei assim: "Você conhecia aqui?" "Não, não conhecia". E aí eu falei assim: "Tá vendo só?" E é isso que foi legal, assim, ó, de uma metáfora que trazendo aqui para uma realidade, mais para o nosso recorte da viagem que vale para a vida, você pode voltar 3 vezes no lugar, se você também não estiver disposto a olhar para o lado e pegar um outro caminho, você também não vai viver uma outra vida diferente. E assim, a Liz já tinha passado naquele castelo várias vezes, para levar as pessoas para conhecer, porque o lugar é muito lindo. Aí precisou, não que eu sou o alecrim dourado especial que conheço várias coisas diferentes, mas assim, resolvi olhar um lugar diferente, até para eles foi um passeio diferente, porque eles estavam indo ali para um lugar que eles já tinham ido, mas ainda tinha muita coisa para explorar. Então, no pior caso de todos, se você quebrar a cara e voltar lá para o final da montanha, lá para o pé da montanha, você ainda vai ter muita coisa incrível para poder viver de outro jeito. Que é assim, de vamos com medo mesmo. Às vezes também você vai perceber que, tipo: "Ai, essa montanha não faz mais sentido pra mim, vou pra outra". E tá tudo bem. Mas foi pra você perceber que aquela montanha não fazia sentido, você teve que dar uma subidinha e dar aquela caída. E é Exato. isso. Porque às vezes tem sonhos que a gente sonha que não fazem nenhum sentido. Só que a gente só vai saber que não faz sentido se a gente viver um pouco dele. Uhum. Então, tanto para saber se aquilo é o que vai te fazer muito feliz ou tipo: "Não, tô indo para o caminho errado", a gente vai ter que viver, a gente vai ter que ir atrás, a gente vai ter que dar um pouco a cara a tapa. É, a gente tem Porque que testar. senão, se a gente não testar, se a gente não for atrás, a gente vai sofrer por outro motivo. Ou porque fiquei: "Ai, não fiz isso, devia ter feito", ou ai e várias outras idealizações, coisas que vão ficar na nossa cabeça que a gente nunca vai saber se de fato é. Então, assim, sim, a gente tem que tomar umas atitudes para conseguir alcançar aquilo que a gente quer. Às vezes vai ser mais dolorido do que a gente espera, às vezes vai ser mais fácil, mas o importante é que a gente vá atrás daquilo que a gente quer, né. Pra falar: "Eu fui atrás, eu fiz, eu aconteci", porque isso também faz muito bem pra gente, né. Aquela Nossa, sensação de demais. realização, de tipo: "Eu sou capaz", e a gente só é capaz quando a gente vai e faz. Se a gente não for e fazer, a gente nunca vai achar que a gente tem capacidade de nada. É isso, gente, assim, a gente precisa buscar. A gente não vai ter nada na nossa vida que a gente tanto deseja, não arriscando, não vai ter jeito. Vai no seu tempo também, cada um tem seu tempo, tem seu momento. E uma coisa tem uma frase que eu gosto muito, assim, que inclusive está na minha bio no Instagram, que é: "Morra com memórias e não com sonhos", né, "Die with memories, not dreams". É uma frase que eu levo muito para mim, assim, eu quero eu quero viver a vida que eu sonhei. E para isso, a gente não é só flores, a gente tem que sustentar também os espinhos das rosas que a gente tem para poder passar ao longo do caminho, para olhar o jardim bonito, aquele lugar bonito, cheio de flores, perfumado, mas assim, E a gente saber chega lá. também que não desistir dos sonhos é não desistir da gente, né. É, Quando eu não desisto do meu sonho, eu não estou desistindo de mim. Então, a última pessoa no mundo que pode desistir da gente mesmo somos nós mesmos. Então, assim, a gente acreditar na gente e a gente acreditar nos nossos sonhos e realizá-los principalmente, né. é isso, a gente hoje está meio coach, que a gente tá um Sim. nojo, que a gente voltou de viagem super A gente motivado. realizou o nosso sonho e a gente está muito, É assim, isso, vocês acreditando que no nosso aguentem a gente, potencial. assim, nesse momento coach, que vocês pegaram a gente na fossa, agora a gente tá na melhor que Bom, gente, a gente vai encerrando o nosso podcast por hoje, mas não esqueçam de seguir a gente nas redes. A gente tem até TikTok. E o nosso endereço, tanto no TikTok quanto no Instagram, é arroba a vida não é um morango pode. A gente vai deixar depois na descrição também para vocês conseguirem encontrar mais fácil. E esperamos vocês para o nosso próximo episódio. é isso, galera. Beijos, nos encontramos no próximo. Bye!